Prazer, meus irmãos. Bom dia a todos. Que bom estar com vocês aqui novamente. Eu digo que o Espírito Santo ele trabalha de várias maneiras e é impressionante, né? Não uma, mas algumas vezes que a gente se reuniu aqui na madrugada, o tema que vocês estavam trabalhando vinha de encontro. E quando eu estudava para passar o sermão para vocês nessa manhã, eu escolhi esse tema muito importante para a vida cristã, para a igreja também, e que, coincidentemente ou não, eu creio que pela providência do Espírito Santo, vem de encontro com o que vocês estão fazendo, a jornada espiritual, né? Então vamos lá. Veja bem, irmãos, o egoísmo é um mal comum hoje, de modo que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a servir o próximo, muito menos a Deus. A verdade é que hoje nós vemos uma sociedade em que as pessoas elas buscam aquilo que é propriamente seu, aquilo, aquilo que vão dar benefícios a elas, aquilo que realmente elas desejam e aquilo que elas almejam. Isso se relaciona com tudo aquilo que elas têm, seja na parte financeira, seja nos seus relacionamentos, em todos os aspectos da vida, as pessoas hoje buscam aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe dá benefício. Por isso mesmo que vemos uma sociedade em que as pessoas não conseguem olhar para o próximo, não conseguem ver o sofrimento dos outros, não conseguem se abnegar para que então possa servir a Deus. E quando nós falamos desse assunto no contexto da igreja, é inevitável que a gente não pense em um ponto, em uma crença muito importante, que é a mordomia. Então, como nós falamos do egoísmo, é inevitável que a gente não pense na mordomia cristã. Levando em consideração a relevância desse assunto, né, para os nossos dias atuais, bem como também tendo em vista o egoísmo que nós encontramos no mundo, hoje, através da palavra de Deus, nós vamos ver dois pontos essenciais para a vida do cristão, que está relacionado diretamente com a mordomia cristã. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, para que a gente possa entender um pouco mais exatamente sobre essa temática, a mordomia cristã. Mordomia cristã é um ponto muito importante e que, quando a gente trata, a gente tem que entender primeiramente o que é mordomia cristã, né? Então, mordomia cristã nada mais resumidamente, né? Poderíamos dizer que reconhecer em sua vida, em todas as coisas que você tem, seja financeira, seja sua própria vida, seja seus relacionamentos, é reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. Esse é o princípio básico para compreender mais sobre a mordomia. E foi um pouco daquilo que a gente viu na jornada espiritual, bem como também na música que nós acabamos de louvar, né? Reconhecer que tudo pertence a Deus. Essa definição básica e primária, né, é da mordomia. Para compreendermos qualquer assunto que está relacionado com a mordomia, é essencial que você reconheça que Deus é o dono de todas as coisas. E a partir disso, existe um capítulo muito interessante, muito bom para trabalhar e entender um pouco mais sobre a mordomia cristã, que é o capítulo 11 de Hebreus. Mas antes de a gente ler as passagens aqui, a passagem que nós vamos ler, eu quero primeiro contextualizar em que cenário o livro de Hebreus é escrito. Então, o livro de Hebreus, ele busca, né, reafirmar o cumprimento das leis cerimoniais para os judeus cristãos, mas também para aqueles que eram gentios. A verdade é que o foco do livro são os judeus que se converteram. Contudo, também ele abrange toda a cristandade, né? De maneira que o livro ele serve para que a gente possa compreender verdades muito importantes. E o capítulo 11 é um capítulo singular, porque nele encontramos aquilo que comumente a gente chama de galeria da fé. Mas eu quero hoje chamar de um nome um pouco diferente.
A gente geralmente chama da galeria da fé, eu quero chamar de a galeria dos mordomos, isso mesmo. Daqueles que foram exemplos de mordomia no passado e que nos servem hoje como reflexo daquilo que nós devemos ser na nossa vida. À vista disso, nesse capítulo em especial, capítulo 11 de Hebreus, nós entenderemos dois pontos essenciais que devem estar presentes na vida do mordomo. Para tanto, gostaria de convidar você a estar lendo comigo o capítulo 11 de Hebreus, do verso 1 adiante, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras, suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Bem, esse capítulo e esses versos que nós lemos, eles trazem duas palavras em especial, melhor dizendo. Palavras essas que elas se repetem em todo o capítulo, mas também em todo o livro de Hebreus. A verdade, como eu disse, o livro de Hebreus ele busca reafirmar para as pessoas que estão lendo, o público-alvo dele, que a lei cerimonial ela foi cumprida em Jesus Cristo e que agora eles têm um Salvador. E esse Salvador é o que providencia a eles toda a salvação, a redenção dos seus pecados, tudo. Isso é um conceito bem trabalhado em todo o livro, de maneira que você vai vendo que ele coloca, primeiramente, Jesus como sumo sacerdote, depois ele coloca Jesus como estando no santuário, e depois ele apresenta Jesus como um intercessor ali no Santíssimo, né? Quando nós chegamos nesse capítulo, a gente poderia ler todo o capítulo, você veria isso. Você vai ver uma repetição de dois termos, né? Dois termos que ele é bem repetido, bem repetido. E quando nós lemos um pouco antes, até mesmo no capítulo 10, você vai ver que ele introduz essa temática sobre a fé, sobre a fidelidade. Então, o primeiro termo que eu gostaria de destacar para vocês, e que é um ponto essencial na vida daquele que é mordomo, é a compreensão de que o mordomo de Deus,
o servo de Deus, ele deve viver a sua vida pela fé. A vida do mordomo de Deus deve ser pautada pela fé. Nos versos que nós lemos, repetidas vezes, nós vemos exatamente esse termo, pela fé. Todos os mordomos que se passaram no passado, eles viveram acreditando pela fé. Viveram pela fé. Ou seja, para ser um mordomo, para agradar a Deus, como o próprio capítulo diz, os versos que nós lemos, é essencial que você tenha fé. E para ser um mordomo, você tem que ter fé. Você tem que entender que as coisas que você faz, as coisas que você conquista, quem lhe concede é Deus. Não é pela sua própria qualidade que você tem capacidade de pregar, não é pela sua própria capacidade que você tem a capacidade de cantar, de ser uma recepcionista. Não. É por aquilo que Deus lhe concedeu. É pelo dom que Deus lhe deu. E você, como mordomo, acreditando naquilo que Deus lhe deu, acreditando naquilo que Deus pode fazer em sua vida, você agora toma essa bênção, esse dom que Deus lhe deu, e pela fé utiliza para o bem, não só do próximo, mas para o teu bem. De maneira que, pela fé, você atua como mordomo, fazendo aquilo que Deus lhe ordena, acreditando mesmo que em meias circunstâncias pareça impossível, mas você acredita porque sabe que pela fé, aquele que você confia, aquele que você acredita, irá lhe ajudar a cumprir. Existe um outro aspecto também, um outro ponto, um outro termo que se repete bastante nesse capítulo e em todo o livro de Hebreus, que é a palavra promessa. Nos poucos versos que nós lemos, nós vimos exatamente duas repetições desse termo, que é a promessa, mas ele se repete mais de 6 vezes nesse capítulo. E no livro de Hebreus, ele se repete mais de 10 vezes, esse termo promessa. Isso porque a promessa aqui dita, ela está relacionada exatamente com um desejo que todos nós temos. Mas essa promessa ela é essencial na vida do cristão, ela é essencial na vida do mordomo. Mas primeiro, que promessa é essa? Bem, eu gostaria de ler com vocês o verso 39 e o 40 desse capítulo, que ele deixa bem claro que promessa é essa que é dita nesses versos que nós lemos e que nós também devemos ter como mordomos. Veja só, verso 39 e o 40, que diz assim: todos estes, falando dos personagens que foram citados, né, do capítulo, todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui está o ponto. O verso 40, juntamente com o final do verso 9 e 10, nós vamos ver exatamente a promessa que é feita por Deus. A promessa de restauração do nosso ser, de aperfeiçoamento, mas também a promessa de termos uma nova morada, de termos aquilo que nós mais almejamos, uma vida em que não mais viveremos em pecado, no egoísmo, não mais viveremos de maneira a esquecer do próximo, mas uma vida plena e eterna naquele que é o nosso Deus. Essa promessa, ela deve mover aquele que é o mordomo, de maneira que ele é capaz de, pela fé, servir a Deus, tendo a esperança da promessa que Deus o fez. Porque quando você tem uma promessa, meu irmão, é muito mais fácil você se abnegar, é muito mais fácil você se entregar. A exemplo de Abraão, que pela promessa de Deus se entregou, nós devemos fazer o mesmo. Nós temos uma promessa maravilhosa de sermos restaurados, de sermos curados do pecado e o melhor de tudo, termos a vida plena, a vida eterna em Cristo Jesus.
Então veja bem, o mordomo ele deve viver pela fé, acreditando na promessa que Deus lhe fez. Esses dois pontos, eles são essenciais para a sua vida prática. E o interessante é que você entenda uma coisa. Preste bem atenção na minha frase. Eu quero que você guarde essa frase, que ela é o resumo do nosso sermão. Veja bem, ao entender que você, pela fé, vive por Deus e que a sua vida está amparada numa promessa que Ele lhe fez, você vai entender que a mordomia, ela não é sobre o que eu faço, é sobre o que você faz, o que você deixa de fazer, é sobre o como você serve a Deus. Não, não é sobre isso. A mordomia não é sobre isso. Mordomia é sobre entender quem atua em minha vida. Mordomia é sobre quem atua em minha vida. É sobre quem está a minha fé e a minha confiança. Veja bem, mordomia não é sobre o que eu faço, mas sobre quem é aquele que atua em minha vida. Esses dois pontos que eu citei, que nós encontramos em Hebreus, nos revela exatamente isso. Nos revela que nós devemos acreditar naquele que é capaz de agir em nossa vida, mas também devemos acreditar nas promessas que ele nos faz, entendendo sempre que eu não tenho a capacidade de fazer nada, que eu não sou dono de nada, mas pelo contrário, que a totalidade da minha vida, todos os aspectos, as minhas atitudes, a minha personalidade, a influência que eu tenho sobre as pessoas, as minhas finanças, a minha casa, a minha vida, o meu culto a Deus, tudo isso e muito mais pertence àquele que é o meu Redentor e o meu Salvador. A pergunta que eu devo fazer nessa manhã, em que nós iniciamos um dia, em que nós estamos começando a semana, ou quase no meio dela, né? A pergunta é: quem tem sido o primeiro em sua vida? Em quem está a confiança? Em quem está a minha confiança? Em quem está as promessas? A confiança nas promessas está em Deus ou está no mundo? De maneira que a sua fé está naquilo que Deus lhe promete? Você vive segundo a dependência que você tem dele? Ou você vive dependência do mundo? Você tem vivido segundo as promessas que o mundo tem lhe oferecido, de maneira que você tem buscado aquilo que é propriamente do mundo e não de Deus? Se você tem vivido desta maneira, não buscado verdadeiramente a Deus, não vivido pela fé, nem confiado nas promessas dele, infelizmente você tem estado distante do que é a mordomia e do que é a verdadeira vida com Deus. Mas nesta manhã, meu irmão, eu quero lhe convidar a fazer um compromisso, ou talvez renovar esse compromisso com Deus. Um compromisso que você fez outrora, ou que ainda não fez, mas que tem o desejo de fazer com Deus, de tê-lo como o primeiro da sua vida. Porque no final de tudo, quando nós analisamos, nós entendemos que a mordomia nada mais é do que adoração de aquele que você adora. Então, meu irmão, eu quero lhe convidar a entregar a sua vida por completo a Deus, colocando Ele como o primeiro em sua vida, aquele que é o único que reina em seu viver. E assim, pela fé, você viverá, confiando plenamente nas promessas que Deus lhe tem. Se esse é o teu desejo, eu quero lhe convidar a fechar seus olhos e, como ato de decisão, orar juntamente comigo, pedindo: Senhor, seja o Rei da minha vida. Me ajuda, Pai, a viver pela fé e confiando plenamente na promessa que o Senhor me fez. Esse é o teu desejo, teu coração? Então convido você a fechar teus olhos e orar àquele que reina. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deste a vida e nos ofereceste uma vida eterna. Nós sabemos que vivemos em um mundo egoísta, em que se prega o desejo pessoal acima do teu, em que se busca cada dia mais
conquistas financeiras, pessoais, em todas as áreas a verdade é essa. As conquistas que são vazias, que com o tempo se vão, que não deixam nada. Mas, Pai, queremos declarar hoje a nossa plena confiança em Ti. Que possamos diariamente viver pela fé, a exemplo desses personagens bíblicos que foram citados aqui em Hebreus, e possamos confiar, Senhor Deus, nas promessas que o Senhor faz, em especial na promessa da Tua breve vinda e na restauração do nosso ser. Nos ajude, Pai, a crer e confiar, e a cada dia entregar por completo tudo aquilo que pertence a Ti, ao Senhor. Possamos diariamente entender quem é o primeiro em nossa vida. E Ele o é, o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E esta oração o fazemos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.